acontece principalmente em BAVs de primeiro grau, interatrial, quando o paciente tem átrios muito grandes, e intra- e interventricular, gerando uma dissincronia, uma atividade elétrica, ela acontece primeiro no lado direito, para em seguida ir para o lado esquerdo. E a parede de maior atraso na estimulação num paciente com bloqueio de ramo esquerdo é a parede posterolateral do ventrículo esquerdo. O bloqueio de ramo esquerdo está associado a aumento de insuficiência mitral, aumento de chance de ter insuficiência cardíaca. A parede posterolateral é ativada tardiamente em relação ao restante do coração. Isso muitas vezes gera insuficiência cardíaca ou pode piorar a insuficiência cardíaca. Então, aqui o bloqueio de ramo esquerdo, o estímulo elétrico desce pelo ramo direito de forma rápida e ele desce de forma bastante lenta pelo local que seria o ramo esquerdo e é conduzido de célula a célula. Quanto mais largo o QRS, teoricamente, maior o grau de dissincronia. E sabe-se também que quanto mais largo o QRS, maior a mortalidade. Esse estudo é um estudo antigo que mostrou isso claramente, que pacientes com QRS muito largos, QRS maiores que 220 milissegundos, têm até 5 vezes maior mortalidade que pacientes com QRS menores que 90 milissegundos. Além disso, o bloqueio de ramo esquerdo está associado com a piora da função cardíaca. Quanto pior a função ventricular do paciente, maior a chance de ter bloqueio de ramo esquerdo. O David Trial foi um trial antigo, muito elegante, que tentou demonstrar se a estimulação ventricular poderia ser nociva. Então, foram 506 pacientes com disfunção ventricular que foram submetidos ao implante de um CDI, que ele estimulava em 70 batimentos por minuto o ventrículo, ou não estimulava. Então, era presença de estimulação ventricular versus ausência de estimulação ventricular, e viu-se que estimulação do ventrículo direito com mais de 40% há um aumento de morte e hospitalização de forma significativa. Então, mostrou-se que quando se estimula mais de 40% do tempo, há um aumento de morte e hospitalização. Em seguida, veio o David 2 Trial, que tentou esclarecer se era a estimulação ventricular que era nociva ou se era a estimulação atrial. Então, o David 2 Trial, ele pegou pacientes com desfibrilador, que eles foram submetidos a um modo de estimulação apenas do átrio ou ausência de estimulação ventricular. E o endpoint era morte e hospitalização. Esses pacientes tinham insuficiência cardíaca e mostrou-se que a estimulação atrial não estava associada à piora da função ventricular ou à morte e hospitalização. Então, na verdade, o que poderia piorar a função ventricular e aumentar o risco de morte e hospitalização seria a estimulação. O marcapasso convulsional, ele funciona da seguinte forma: há uma estimulação muscular, certo, da superfície do endocárdio, e o paciente tem um padrão no eletrocardiograma de bloqueio de ramo esquerdo, muitas vezes com bloqueios de ramo esquerdo com QRS muito largos. A ressincronização cardíaca é caracterizada por 2 eletrodos, um eletrodo no átrio, um eletrodo no ventrículo direito, e um terceiro eletrodo que é implantado através do seio coronário na parede posterolateral do ventrículo esquerdo, que é a região de maior atraso num paciente com bloqueio do ramo esquerdo. Então, a intenção da ressincronização é estreitar o QRS, diminuir morte e diminuir hospitalização. Sabe-se que a estimulação do ventrículo direito pode estar associada à insuficiência cardíaca, como eu falei. Existem vários conceitos de cardiomiopatia relacionados à estimulação cardíaca. Mas os principais conceitos são esses. Quando o paciente apresenta uma fração de ejeção menor que 50% em relação às prévias, certo? Uma queda de 10% na fração de ejeção em relação à prévia, ou sintomas novos de insuficiência cardíaca após implante de marcapasso convencional. E ocorre em 12 a 30% dos pacientes, ou seja, é frequente. Tá? Muitos pacientes, eles não têm um impacto clínico muito grande, mas se ele tiver um desses 3 critérios, você pode classificar como cardiomiopatia relacionada à estimulação cardíaca. Ou seja, o paciente foi submetido a implante de marcapasso e apresenta uma fração de ejeção menor que 50%, queda de mais de 10% ou com sintomas após um marcapasso convencional. E sabe-se claramente que a estimulação ventricular está associada, quanto mais larga a estimulação ventricular, o QRS do paciente, maior o risco do paciente evoluir com insuficiência cardíaca. Então, vejam que interessante. Esse estudo aqui é um estudo chamado PREDICT, que comparou 3 grupos. Todos os pacientes estavam com estimulação ventricular. Os que tinham QRS menores que 160 milissegundos, eles tinham muito menos chance de eventos de morte e hospitalização. Certo? Então, durante 3 anos de follow-up, a incidência de insuficiência cardíaca foi significativamente menor em pacientes que tinham QRS menores que 160 milissegundos. Quando o QRS era maior que 190 milissegundos, há um aumento significativo da chance de evoluir com insuficiência cardíaca.
Ou seja, a estimulação ventricular ela pode ser nociva e quanto mais largo o QRS, teoricamente, há uma chance maior de piora da função ventricular. Então, tem um questionamento. A estimulação ventricular é a causa da disfunção ventricular ou a necessidade de marca-passo é um sinal de uma doença miocárdica incipiente que iria se manifestar no futuro independente do aparelho? Potenciais problemas da ressincronização. Até 30% não responde à ressincronização. Isso é um problema sério. O procedimento é mais custoso e demorado. A estimulação atrial, a necessidade é uma estimulação atrial de mais 2 pontos, ou seja, são 3 eletrodos na ressincronização cardíaca. Além disso, é uma estimulação epiendocárdica, que é diferente da estimulação do sistema de condução intrínseco da gente. Então, é uma estimulação endocavitária do ventrículo direito e epicárdica do seio coronário. E aí surgiu o questionamento: se estimulássemos o sistema de condução? Inicialmente, acreditava-se que estimulando em qualquer lugar do septo poderia haver captura do sistema de condução. Mas, com o tempo, verificou-se que a largura do QRS estimulado não era muito diferente estimulando o septo ou a ponta do ventrículo direito. E aí surgiu a possibilidade de fazer a estimulação do RIS. A estimulação do RIS, o RIS é uma estrutura que está próxima ao folheto septal da válvula tricúspide. O eletrodo passa a válvula tricúspide, penetra no músculo cardíaco. O RIS ele é mais superficial do que o ramo esquerdo. E aí você pode estimular diretamente o RIS. Então, aqui é uma estimulação direta no RIS. Nós vemos um QRS muito estreito, uma espícula seguida de uma onda isoelétrica. Isso é chamado de estimulação seletiva do RIS, certo? E aqui embaixo nós vemos a estimulação não seletiva do RIS. Há uma estimulação do músculo junto com a estimulação do RIS. Ou seja, o QRS é ligeiramente maior do que a estimulação seletiva e há uma onda delta no começo do QRS. Estudos de 2015 já mostraram claramente benefícios da estimulação do RIS em relação à ponta do ventrículo direito. Então, esse estudo aqui, com cerca de 200 pacientes, mostrou uma diminuição significativa de hospitalização nos pacientes que eram submetidos à estimulação isquiana em relação à estimulação ventricular convencional. Entretanto, não houve diferença significativa em morte nesses pacientes. Possíveis desvantagens da estimulação isquiana. Os limiares são mais elevados, são mais inadequados, a possibilidade de sentir atividade atrial e inibir a atividade ventricular. A técnica de implante pode ser mais complicada, especialmente em RIS mais profundos. A extração também pode ser complicada e pode não corrigir o bloqueio de ramo esquerdo, especialmente quando o problema do sistema elétrico está mais distal ao RIS. E questiona-se a segurança da estimulação do RIS quando o bloqueio está abaixo do RIS. E aí surgiu uma nova técnica em 2017, descrita por esse chinês, Huang, né? Ele descreveu através de um trabalho, um relato de caso, de uma mulher de 72 anos com disfunção ventricular esquerda e bloqueio de ramo esquerdo, que tinha um QRS muito largo, em classe funcional 4, estava com as medicações otimizadas, e ela foi submetida a um implante do eletrodo no sistema de condução, no ramo esquerdo, que ele classificou como sendo a 1,5 centímetros do RIS, certo? Foi tentado o implante do seio coronário nessa paciente, não teve sucesso, e então ele implantou nessa região a 1,5 centímetros do RIS. E o resultado foi espetacular. A paciente estava com QRS de 180 milissegundos, ele caiu para 92 milissegundos, a fração de ejeção, que era de 32, foi para 62, a classe funcional 4 virou 1, não teve nenhuma internação e houve diminuição significativa do BNP desse paciente. E ele conseguiu esse estreitamento do QRS, basicamente, fazendo uma mistura entre a estimulação do ramo esquerdo, uma fusão entre a estimulação do ramo esquerdo juntamente com a estimulação própria do sistema de condução do paciente. Isso através de intervalos atrioventriculares muito curtos. Existem vários critérios para considerar a estimulação do sistema de condução, a estimulação do ramo esquerdo, que o Vinícius vai falar com mais clareza, eu vou falar rapidamente aqui. Normalmente, nós localizamos o RIS em oblíqua anterior direita, depois nós localizamos o ramo esquerdo, colocamos em oblíqua anterior esquerda, estimulamos na região que vamos penetrar no septo. Essa estimulação tem um padrão de W em V1 inicialmente. Na medida em que ele vai penetrando, nós tentamos penetrar no septo em oblíqua anterior esquerda, normalmente numa posição mais perpendicular ao septo. O QRS nós vemos que eles estreitam, aparece um distúrbio de condução do ramo direito com a onda R', que é um sinal de captura do ramo esquerdo, né? Além disso, a captura seletiva e não seletiva, como eu mostrei,
muitas vezes consegue-se ver o potencial do ramo esquerdo. O LVAT é um critério bastante utilizado, que é a medida da espícula até o pico da onda R em V5 e V6. Quando esse LVAT está abaixo de 80 milissegundos, é sinal que você está estimulando o sistema de condução. E aqui, um exemplo típico, né? Aqui tem um eletrodo, aqui está no RIS, o eletrodo acima está no RIS, a 1,5 centímetros está o ramo esquerdo. Em V1, nós vemos um padrão de W, como eu falei anteriormente. Na medida em que você vai penetrando no músculo cardíaco, transfixando o septo, né? Penetrando o septo, aparece, esse W vira uma onda R', certo? Que é um critério bastante utilizado para saber que está sendo capturado o ramo esquerdo. E aí surgiu um estudo, em 2022, comparando a estimulação biventricular, que é uma estimulação já consagrada, que diminui mortalidade e hospitalização, com a estimulação do ramo esquerdo. Então, eram pacientes com insuficiência cardíaca, que uma parte dos pacientes foram submetidos à estimulação biventricular ou ressincronizador cardíaco, e outra parte foi submetida à estimulação do ramo esquerdo, principalmente do ramo esquerdo, certo? Mas tinha também estimulação isquiana. E vejam que interessante, o endpoint primário de morte e hospitalização foi menor na estimulação do sistema de condução em relação à estimulação do ramo esquerdo. Foi um estudo com 477 pacientes, 219 foram submetidos a biventricular e 258 à estimulação do sistema de condução. Então, diminuiu hospitalização, diminuiu morte. Além disso, o QRS foi mais estreito com a estimulação do ramo esquerdo em relação à estimulação biventricular. E a fração de ejeção subiu mais na estimulação do ramo esquerdo em relação à estimulação biventricular. Ou seja, a estimulação do ramo esquerdo ou do RIS podem trazer benefícios superiores à estimulação biventricular, e isso é fácil de entender. A estimulação biventricular, como eu falei anteriormente, é uma estimulação epiendocárdica, ou seja, é uma estimulação teoricamente menos fisiológica. A estimulação do ramo esquerdo é uma estimulação endocavitária. Então, teoricamente, se você consegue capturar o ramo esquerdo ou o RIS, você pega todo o sistema elétrico do paciente e você consegue transmitir esse estímulo elétrico de forma mais rápida. E, por fim, esse estudo mostrou que, vejam que interessante, a estimulação biventricular, o QRS médio foi de 133 milissegundos, comparado a 153 milissegundos da estimulação biventricular, certo? E a fração de ejeção melhorou mais, 39% na estimulação do sistema de condução em relação a 33% da estimulação biventricular. Ou seja, mostrando benefício da estimulação do sistema de condução em relação a uma estimulação já consagrada, com inúmeros estudos que mostraram benefício. E aí tem um estudo de vida real, o MELOS, certo? Um estudo publicado recentemente, que mostrou que a técnica de estimulação do ramo esquerdo ela é factível, certo? Ela tem um sucesso de 92%, quando a indicação é apenas bradicardia, e quando a indicação é insuficiência cardíaca, a chance de sucesso é de 82%. Ou seja, quando o paciente tem disfunção ventricular, quando ele tem QRS mais largos, quando ele tem aumento do tamanho de cavidade, a chance de você conseguir capturar o sistema de condução diminui. Esses pacientes, teoricamente, são os que mais se beneficiam desse tipo de estimulação, mas o sucesso é menor em relação ao paciente que não tem insuficiência cardíaca. Então, esse estudo mostrou uma complicação um pouco alta, mas essas complicações se devem basicamente à transfixação do septo interventricular, que normalmente isso não causa consequência clínica nenhuma. Então, às vezes, quando você penetra demais no músculo, você vai para o ventrículo esquerdo, é só puxar o eletrodo, retrair, colocar em outra posição, e normalmente isso não traz nenhuma grande consequência clínica para o paciente. Então, na verdade, esse termo não seria bem uma complicação, mas foi classificado nesse estudo como sendo complicação. O grande inconveniente, vejam que mudança de paradigma nós estamos vivenciando. Nós estamos propondo uma estimulação que parece ser mais eficiente que a estimulação biventricular, inovadora. Normalmente, na medicina, nós pensamos que tudo que é inovador é mais caro. Aqui é o contrário, é inovador e é 3 vezes mais barato. Por que é que eu estou falando isso? A estimulação, se você utilizar a estimulação do sistema de condução, você consegue capturar, se você conseguir capturar o ramo esquerdo, você consegue fazer esse procedimento por até 3 vezes mais barato do que uma ressincronização convencional. Então, isso aí tem uma importância clínica, uma importância epidemiológica e financeira bastante significativa.
Entretanto, a estimulação do sistema de condução, ela carece de estudos mais robustos, porque os estudos são com um N muito pequeno em relação à ressincronização cardíaca. Então, vejam esses estudos, 40 pacientes, 50 pacientes, 70, 100 pacientes, e tem um estudo brasileiro, o PhysioSync, que vai ser publicado nos próximos anos aí, que vai comparar o biventricular com o sistema de condução, isso já foi feito, né, mas a gente vai ter o nosso estudo aqui, são 100 pacientes. Então, são estudos muito pequenos. Quando você compara com os estudos de ressincronização, que o N é muito grande, né? Então, vejam que interessante. Isso aqui foi até 2005, depois você teve MED-CRT, você teve Reverse, você teve vários outros estudos. Então, o N desses estudos com ressincronização são muito maiores do que o N dos estudos com estimulação do sistema de condução. E isso talvez seja explicado pela, talvez, talvez um não interesse tão grande da indústria em fomentar isso aí. Porque se você vai prover uma estimulação mais barata, então, por que a indústria vai ter esse interesse tão grande em estimular esse tipo de procedimento? Aqui o PhysioSync, que é o estudo brasileiro. Aqui uma imagem que eu encontrei na internet, eu achei bastante interessante, né? Então, aqui a válvula tricúspide, o eletrodo penetrando no septo e caindo em cima do ramo esquerdo. Vejam que interessante. No lado esquerdo, nós vemos a estimulação biventricular. O eletrodo de ventrículo direito está no septo, mas não penetra muito no septo. Dá para ver claramente que ele está apenas aderindo ao septo. O eletrodo do seio coronário está aqui. Então, você tem uma estimulação. O QRS não é normal, ele é um pouco mais largo do que o normal, mas ele é mais estreito do que a estimulação convencional. Aqui você tem a estimulação do RIS. Então, vocês vejam o QRS muito estreito, tem uma onda isoelétrica entre a espícula e o QRS, que é a estimulação seletiva. E aqui você tem a estimulação do ramo esquerdo, que é um QRS intermediário entre o biventricular e o RIS. O eletrodo ele penetra demais no septo, chega a estimular diretamente no ramo esquerdo, com um padrão de R' em V1. E aqui, outras técnicas que têm sido feitas. Como eu falei anteriormente, nós temos o ROT-CRT, que é o RIS mais o eletrodo de seio coronário, o LOT-CRT, que é a estimulação do ramo esquerdo junto com o eletrodo de seio coronário, para tentar estreitar ainda mais esse QRS. Mas o que a gente vê muitas vezes, né, Vinícius? Vinícius vai confirmar, é que quando você estimula o seio coronário, às vezes você alarga o QRS, aumenta esse QRS. Então, muitas vezes a gente deixa somente estimulando o ramo esquerdo, que tem muitas vezes um QRS muito estreito. Esse foi um caso extremamente interessante que nós fizemos no Hospital Primavera recentemente. A paciente tinha um QRS basal de 180 milissegundos. Nós conseguimos uma estimulação com QRS de 92 milissegundos, com um intervalo AV bem curto, ou seja, fazendo uma fusão entre o QRS próprio do paciente e o QRS estimulado. Então, essa paciente praticamente normalizou função ventricular, certo? E aí o questionamento que a gente faz, será que nós estamos virando esteticistas de eletrocardiogramas? Nós queremos eletrocardiogramas perfeitos, o mais próximo da normalidade possível. E essa paciente, por incrível que pareça, 2 meses depois do procedimento, o QRS estreitou ainda mais. O QRS chegou a 74 milissegundos, ou seja, era 92 milissegundos no pós-implante imediato, e 2 meses depois caiu para 74 milissegundos. A explicação que nós temos com relação a isso é que certamente, ela diminuiu o tamanho de cavidade e isso fez estreitar ainda mais o QRS com o passar do tempo. Vários estudos observacionais e relatos de casos mostraram benefícios consistentes da estimulação do sistema de condução, mas são necessários estudos randomizados grandes para demonstrar benefícios. E as recomendações atuais, essa aqui é a recomendação da SOBRAC, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, do DECA, né? Está indicada a estimulação do sistema de condução em pacientes que têm doença do novo sinusal, com indicação de marca-passo convencional e que já tenham algum retardo da condução intraventricular, bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo, pacientes com fibrilação atrial permanente com indicação de ablação do nó AV para controle de frequência cardíaca, que a gente quer evitar uma dissincronia num paciente que vai ficar estimulando o tempo inteiro quando você faz a ablação do nó AV. E pacientes com BAV sem disfunção ventricular, ele classifica como sendo 2B, ou seja, não é proibitivo, pode ser feito. Ou seja, pacientes com QR que você acha que vai estimular e que tem uma fração de ejeção normal, você está autorizado a fazer esse tipo de estimulação também.
Entretanto, as evidências são maiores em pacientes que têm insuficiência cardíaca, né? Então, quando o paciente tem insuficiência cardíaca, tem disfunção ventricular, e você acredita que vai haver uma estimulação com mais de 40% do tempo, está indicada um implante do eletrodo no sistema de condução, isso é 2A, certo? Em pacientes que você acha que vai estimular muito, também é razoável pensar nessa possibilidade, essa diretriz é a diretriz americana, certo? Por fim, as conclusões. A largura do QRS é um marcador independente de gravidade da insuficiência cardíaca. A redução deste por estimulação ventricular é capaz de diminuir mortalidade e hospitalização. A estimulação do sistema de condução pode propiciar QRS mais estreitos, evitando dissincronia e eventual piora da função ventricular. A estimulação do ramo esquerdo é mais segura e com eficácia semelhante à estimulação do RIS. Os que mais se beneficiam da estimulação do sistema de condução são os que mais necessitam de estimulação ventricular e os que têm insuficiência cardíaca ou bloqueio de ramo esquerdo prévio. A estimulação do sistema de condução pode tornar mais barata a ressincronização. Isso aqui é fantástico, tem uma importância epidemiológica, clínica e financeira muito importante. Eu acho que os gestores dos planos de saúde, do SUS, etc., deveriam olhar com muito carinho para esse tipo de estimulação. Os que mais se beneficiam da estimulação do sistema de condução são os que têm mais dificuldades técnicas para o procedimento, que foi o que o estudo Melos mostrou. Quando o paciente tem insuficiência cardíaca, tem aumento do tamanho da cavidade, eles têm maior dificuldade de se conseguir uma estimulação do sistema de condução. E, por fim, a necessidade de grandes e longos estudos randomizados para confirmar esses benefícios. Muito obrigado. Falei demais. Vamos ouvir nosso amigo Vinícius, que é uma pessoa extraordinária, uma das pessoas que tem maior experiência na estimulação do sistema de condução no Brasil, e a gente tem um orgulho de trabalhar muitas vezes junto com ele, e tem sido de muita utilidade, de muito aprendizado para nós. Um abraço, qualquer coisa estamos aqui. Obrigado, Alexandre, muito bom. Compartilhou, né? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Posso compartilhar, Fabrício? Eu acho que eu tenho que sair. Não, você já compartilhou. Pronto. Pronto? Ok, Vinícius. Beleza. Gente, primeiramente, muito boa noite a todos. Agradeço a presença máxima de 22 pessoas online nessa hora da noite. E agradeço muito, muito mesmo o convite, né, de Alexandre, Fabrício, de Kleber, porque a gente vem discutindo sobre isso, né? A gente vem, eu tive há pouco tempo, nós temos um caso bem interessante aí, e aí esse convite veio a calhar com o que a gente vem conversando. E é uma coisa muito interessante, porque nós estamos, na verdade, nós estamos vivendo uma coisa que eu acredito que quando surgiu os primeiros ressincronizadores, a galera começou a viver. Eu mudei o paradigma da estimulação ventricular. Então, quando eu comecei a ter um ressincronizador, eu mudei o meu paradigma. E aí nós tivemos todas as evoluções de um ressincronizador biventricular. Então, nós tivemos eletrodos, né, inicialmente epicárticos, depois pelo seio coronário, depois eletrodos multipolares, estimulação multipoint. Então, nós tivemos várias coisas, mas agora nós tivemos uma mudança completa. Então, a estimulação do sistema de condução, ela é realmente uma mudança total do paradigma da estimulação cardíaca. E nós estamos vivenciando essa mudança. Então, ainda como Alexandre colocou aí de forma brilhante, ainda algumas coisas carecem de grandes estudos, mas os estudos feitos até agora são muito animadores. Os resultados que nós temos tido no consultório também são impressionantes. A minha apresentação ela vai ficar um pouco mais técnica, tá? Mas eu estou aberto à discussão sobre qualquer outro tema clínico também. Essa parte mais técnica, muito números, dados, eu vou passar um pouco rápido, eu disponibilizo a apresentação para vocês depois sem nenhum problema. É só para a gente não perder o tempo de discussão com coisas, né, bem técnicas que a gente pode simplesmente consultar o material depois, tá? Bom, vamos lá então. Tá conseguindo ver o slide direitinho? Tá tudo certinho? Sim. Perfeito, então vamos lá. Então, quando nós falamos da estimulação do sistema de condução, na realidade, né, o nosso sistema de condução realmente talvez seja o mecanismo de despolarização ventricular mais rápido que existe. E, consequentemente, mais sincrônico. Então, faz sentido você conseguir estimular o próprio sistema de condução no intuito de manter essa velocidade de despolarização ventricular.
Isso, na realidade, já foi tentado há vários anos, não é necessariamente uma novidade, nos anos 2000 já foi tentado isso, porém os resultados iniciais não foram muito animadores. Por uma dificuldade técnica inicialmente, né, o material não era totalmente adequado, e isso voltou, na realidade, por volta de 2015, mais ou menos, com a estimulação do RIS, e nós tivemos uma mudança também completa aí a partir da publicação do Dr. Huang sobre a estimulação do ramo esquerdo, que tornou, né, a gente conseguiu bypassar grandes dificuldades com relação à estimulação rissiana. Então, do ponto de vista clínico, na realidade, a grande preocupação era o que o Alexandre colocou. Assim, eu vou estimular meu paciente, mas uma parte dos meus pacientes vão evoluir com disfunção ventricular por conta da minha estimulação. Ou seja, eu estou resolvendo um problema da bradicardia, mas ganho outro problema com relação à estimulação. E aí, agora, com a estimulação do sistema de condução, eu tenho muito mais tranquilidade com relação à execução do marca-passo, no intuito de evitar desincronia a médio e longo prazo. E a curto prazo também. Então, quando eu falo da estimulação do sistema de condução, eu posso estimular vários pontos do meu sistema de condução. Eu posso estimular meu RIS, tanto meu RIS proximal quanto meu RIS distal. Ainda são pouquíssimas publicações com relação à estimulação do ramo direito. Na verdade, existe uma publicação só. E nós temos a estimulação do ramo esquerdo, do septo esquerdo ou do fascículo, que na verdade também ele entra dentro da estimulação do sistema de condução. Então, e o que é diferente, isso é um conceito importante, né, da estimulação de septo profundo. Então, eu posso estimular dentro do septo, o meu QRS estimulado ser relativamente estreito, já que eu não estou mais considerando a minha condução transeptal, mas isso ainda não é uma estimulação do sistema de condução. Então, talvez uma das grandes mensagens que eu vou trazer nessa apresentação de hoje é que quando a gente fala em estimulação do sistema de condução, a gente precisa de ter dados, no sentido de eu preciso provar que eu estou realmente capturando o meu sistema de condução ou não. E aí, na realidade, quando nós analisamos isso, nós temos que ter nós temos uma referência anatômica muito interessante. Quando nós fazemos o marca-passo, principalmente quando vamos fazer a estimulação do RIS, que teoricamente é a estimulação mais fisiológica que tem, a estimulação do RIS, a área do RIS é uma área muito pequena a ser estimulada. Então, a área, às vezes, é de 2 milímetros. Já a área do ramo esquerdo, como eu posso pegar qualquer parte do meu ramo esquerdo, seja o tronco do ramo esquerdo ou o fascículo do ramo esquerdo, principalmente se for o fascículo póstero inferior, então eu coloco uma área de mais ou menos 2 centímetros. Então, eu tenho uma área muito maior e, com isso, eu aumento muito a minha taxa de sucesso do meu procedimento. Aqui, uma das coisas que nós fazemos, que é a contrastação da tricúspide, para a localização do RIS. Então, eu vou colocar como que aqui nós conseguimos ver a contrastação subtricuspídea. E quando eu ploto a imagem, eu vejo exatamente que o meu RIS ele está entre o meu folheto septal da tricúspide e a minha via de saída. Então, com isso, eu consigo localizar exatamente onde eu quero colocar meu eletrodo. No caso aqui, ele colocou no tronco do ramo esquerdo. Mas eu posso pegar toda essa área do ramo esquerdo, que está em verde aí. Bom, quando nós falamos de estimulação rissiana, o que nós queremos? Nós queremos um QRS estimulado igual esse. Então, isso aí é o QRS perfeito, uma despolarização muito rápida, mimetizando um QRS próprio do paciente. E quando nós fazemos essa estimulação do ramo esquerdo, uma das coisas que nós conseguimos ver através do polígrafo, que é um equipamento que nós utilizamos durante o implante, é justamente o meu sinal endocavitário do RIS. Então, nesse caso aqui, né, desse paciente, nós temos aqui o registro do arete endocavitário, aqui destacado em vermelho, onde eu tenho um registro do meu potencial do RIS. E veja que o meu QRS se processa da forma mais rápida possível. Então, quando eu olho, né, falando um pouquinho só, bem sucintamente, a questão dos aspectos técnicos da estimulação do RIS, normalmente, como ele está muito próximo da válvula, a minha sensibilidade não vai ser tão boa. Ou seja, ele vai ter um valor de sense um pouco mais baixo, geralmente menor do que 5 milivolts. E nós aceitamos acima de 1 volt. Então, como é que eu faço para poder fazer a estimulação do RIS? Eu posiciono realmente o oblíquo direito, que vai ficar mais ou menos nessa posição aqui, ó, onde eu consigo ver, né, de frente à válvula. E vou posicionar o meu eletrodo, né,
na região que corresponde à região do RIS. Normalmente, apesar de aqui eu ter um QRS estimulado muito estreito, eu posso ter um QRS estimulado, mesmo com uma estimulação rissiana, um QRS mais largo. Se eu considerar que os meus limites superiores da normalidade, por exemplo, que é um intervalo HV em torno de 55, um QRS em torno de 110, eu posso ter, por exemplo, um QRS estimulado, mesmo em estimulação rissiana, de 165 milissegundos. E a média da estimulação rissiana, principalmente quando nós estamos na estimulação não seletiva do RIS, ela é em torno de 140 milissegundos. Tá? A impedância é um valor importante a gente acompanhar, que fica geralmente em torno de 400, 600 ohms. Se a impedância é muito baixa, quer dizer que o eletrodo não está muito aderido e ele pode ter deslocamentos. Isso é uma coisa técnica, você tem um slack em U e ele tem que ser perpendicular. Para quê? Para garantir que o meu eletrodo está bem realmente aderido e que ele não vai deslocar fácil. E um dos grandes problemas da estimulação do RIS é justamente isso, um aumento do limiar da estimulação rissiana. Ou seja, tem um aumento crônico, geralmente não é um limiar agudo, entendeu? Ele é progressivo, em torno de 10%. Por isso que eu não posso aceitar limiares agudos muito altos, porque a tendência é subir um pouquinho mais. 5% acaba tendo a taxa de reposicionamento com base em estudos mais no início da estimulação rissiana. Acredito que se nós tivermos estudos mais recentes hoje, essa taxa de reposicionamento vai ser mais baixa, tá? E uma coisa importante, nós fazemos estimulação rissiana, é realmente girar o eletrodo até sentir uma resistência, porque ele vai estar entrando no trígono fibroso. Então, uma das coisas que nós temos como marcador de bom posicionamento é justamente você sentir uma resistência dele entrar no trígono fibroso e, com isso, manter uma estimulação do RIS. Que é o que eu falei, eu posso ter uma estimulação seletiva do RIS, ou seja, eu tenho um intervalo entre a minha estimulação e o meu QRS, mas o mais comum, disparadamente mais comum, é ter uma estimulação não seletiva. Eu vou ter, então, na realidade, aqui, uma estimulação do músculo e mais a estimulação do RIS. E essa estimulação muscular, ela vai dar uma aparência no elétrico como se fosse um pseudo-delta, como se fosse uma pré-excitação. Mas, às vezes, por exemplo, num paciente que ele tenha, por exemplo, um bloqueio de ramo, eu posso ter um QRS estimular o RIS, não corrigir o meu bloqueio de ramo, e meu QRS é muito largo, e mesmo assim ser estimulação do RIS. Por isso que as medidas são importantes, para eu garantir que eu realmente estou estimulando o meu sistema de condução e saber se essa estimulação realmente é a que eu preciso naquele momento. Tá? Quando eu falo, então, de critérios de confirmação de uma estimulação do RIS, eu vou ter uma medida do estímulo até o final do QRS, que ela é bem similar ao do intervalo HV mais a duração do QRS. Eu vou ter a medida que nós chamamos de Airwave Peak Time, ou tempo de pico da onda R em V6, menor do que 100 milissegundos, idealmente menor do que 90. Como eu vou estar estimulando o RIS, eu não vou ter alterações na despolarização. Isso é, eu não vou ter NOT nem slur em nenhuma das derivações não transicionais, ou seja, em D1, V1, V4 a V6, eu vou ter um QRS sem entalhes, entendeu? Para confirmação, eu posso fazer uma estimulação programada, eu vou mostrar para vocês isso aqui. Eu posso fazer uma estimulação da condução VA, também vou mostrar para vocês. E o mais comum que nós fazemos é o quê? Mostrar a diferença de captura, ou seja, eu vou diminuindo a energia necessária para estimular e eu vou vendo se, quando eu diminuo essa energia, se eu tenho uma mudança no meu padrão de QRS, seja da estimulação seletiva, ou seja, ele perde o músculo e fica capturando só o RIS, ou da estimulação miocárdica, ele perde o RIS e fica capturando só o músculo. E quando nós temos um Airwave Peak Time menor do que 100 e ausência de NOT nessas derivações que eu coloquei, D1, V1, V4, V6, eu tenho 100% de especificidade na captura do RIS. Então, esse traçado aqui, ele sintetiza, na realidade, tudo que eu falei. Ou seja, as mudanças de captura que nós podemos ter na estimulação quando eu for fazendo a diminuição da minha energia. Eu posso fazer estimulação programada, igual nós fazemos na eletrofisiologia. Na estimulação programada, eu vou explorar a diferença de refratariedade entre o RIS e a musculatura. E essa diferença da morfologia do QRS estimulado, ou seja, eu não vou ter NOT nem slow. Como aqui, por exemplo, estimulação miocárdica, eu tenho um NOT,
eu tenho o slur e aqui eu não vou ter. Quando eu falo dessas transições, eu tenho também transições impossíveis de acontecer. Ou seja, a transição da captura seletiva para não seletiva, ou seja, se eu já tenho a captura seletiva, é que eu já perdi o músculo. Então, eu não posso mais ter a captura não seletiva. Uma captura seletiva do RIS para o miocárdio, ou seja, se ela é seletiva, é porque ela já perdeu o miocárdio. E a captura não corretiva para a corretiva, porque a corretiva, ela é sempre, o limiar é sempre maior do que a não corretiva. Então, por exemplo, aqui, agora ficando um pouco mais palatável o que eu estou falando, quando nós colocamos, né, em imagens, então aqui eu tenho uma transição da captura não seletiva, veja que eu tenho um pequeno entalhe na fase inicial do QRS, mesmo assim um QRS bem estreito, e aí quando eu vou diminuindo a minha voltagem, eu perco esse entalhe e abro um intervalo aqui. Então, eu tenho uma perda da captura não seletiva para a seletiva. Se eu tenho uma captura seletiva do RIS, essa é a prova em conteste de que eu estou capturando o RIS, que eu estou capturando o meu feixe de RIS. Mas uma outra forma também de nós vermos isso é justamente aqui, ó, o mesmo paciente. Aqui eu vou diminuindo a minha voltagem, então eu tenho aqui ainda uma captura não seletiva. Veja que subitamente eu perco a minha captura do RIS e capturo só o músculo. E quando eu perco a captura do RIS e capturo só o músculo, eu tenho a certeza de que antes eu estava realmente capturando o meu RIS. E depois aqui eu tenho a perda de captura completa. Então aqui também é uma prova em conteste de que essa estimulação é uma estimulação rissiana. E aqui é a mesma coisa, se eu tenho uma captura corretiva, o limiar dela é mais alto do que a não corretiva. Então, eu tenho uma captura seletiva do RIS, porém não aqui corretiva, e veja que quando eu diminuo meu pulso, a minha voltagem, eu mantenho uma captura seletiva, porém, agora não corretiva do bloqueio de ramo. E depois eu evoluo com perda de captura. Ou seja, aqui também é uma prova em conteste de que eu estou capturando o RIS. Bom, quando nós saímos do RIS, então, agora vamos para o que hoje a gente faz, né, mais frequentemente, porque a estimulação rissiana, apesar de os desfechos serem ótimos, ela tem algumas dificuldades técnicas, né? Tecnicamente ela é um pouco mais complicada, a área é um pouco menor, os limiares são limiares um pouco maiores, a sensibilidade é um pouco menor. Então, a partir do que o Alexandre colocou, da publicação inicialmente em 2017 do Dr. Huang, né, que ele publica o primeiro caso de estimulação do ramo esquerdo. Isso foi no final de 2017, em 2018, ele publica o Beginner's Guide, que é um manual para se fazer a estimulação do ramo esquerdo, e isso muda completamente, né, a nossa percepção com relação à estimulação cardíaca. Então, veja aqui que eu tenho, né, eu faço a minha contrastação da tricúspide, e aqui eu tenho o meu eletrodo totalmente dentro do septo, com a estimulação, a pontinha do eletrodo em cima do ramo esquerdo. E nessa primeira figura que nós vemos um padrão de QRS, com um atraso final do ramo direito, mas um QRS muito estreito, quase um QRS de estimulação do RIS. Então, quando eu falo de estimulação do ramo esquerdo, alguns conceitos são importantes para que a gente consiga ter algumas definições. Então, o Alexandre já colocou o LVAT é o Left Ventricular Activation Time, que é a primeira coisa que o Juan colocou. É uma medida indireta do tempo de ativação da parede lateral do ventrículo esquerdo, ou seja, é a distância, a duração entre a espícula e o pico da onda R em V5 e V6. Mas, na realidade, essa nomenclatura dada pelo Juan já existia, que é o R-Wave Peak Time, que é a mesma coisa. Reflete o mesmo que o LVAT, mas com uma denominação mais correta, porque ativação é um dado mais ecocardiográfico. Então, quando eu falo R-Wave Peak Time, isso aqui sim é uma denominação mais eletrocardiográfica. O tempo de deflexão intrínsecoide, né, isso é a mensuração do início do QRS ao pico da onda R em V6, e no caso, quando eu tenho um bloqueio de ramo esquerdo, né, no início da queda, que vai marcar exatamente o ponto de transição onde o estímulo está passando por cima do eletrodo, que também é uma medida muito importante, talvez hoje seja a medida mais fisiológica que nós temos na medida eletrocardiográfica. Inclusive, essa medida da deflexão intrínsecoide, ela faz parte dos critérios de bloqueio de ramo esquerdo de Strauss, que são os critérios mais específicos.
O tempo de condução transeptal, ou seja, é o tempo entre o início do QRS até o sinal intracavitário no eletrodo que está lá no ventrículo esquerdo, entendeu? Que está no septo esquerdo. Esse tempo de condução transeptal, ele gira mais ou menos em torno de 20 a 40 milissegundos, podendo chegar às vezes, até 70, 80, dependendo do grau de distúrbio do paciente. E isso é o que mantém o meu QRS alargado nos bloqueios de ramo. E eu tenho também, na realidade, a latência. O que é a latência, na realidade? É o tempo entre a espícula e o real início do QRS. Geralmente, ele é em torno de 30 milissegundos, pode ser maior, e quando for maior, pior, porque geralmente ele está sobre uma área de fibrose, tá certo? Então, nos pacientes com bloqueio de ramo esquerdo, eu até valorizei um pouco mais, na realidade, em torno de 60 milissegundos, né? O tempo de condução transeptal. E o tempo de deflexão intrínsecoide, que é do início do QRS, a queda da RV6 é em torno de 128. Ou seja, um atraso muito grande em relação ao septo, à parede lateral, que é o que a gente tenta corrigir inicialmente com o ressincronizador. Tá? Então, a técnica que o Juan colocou, já foi né, comentado pelo Alexandre, então, eu vou colocar o meu eletrodo, geralmente 1 centímetro a 1,5 centímetro distal ao RIS, visando pegar o tronco do ramo esquerdo, entendeu? Nessa posição, realmente, ele gera uma morfologia do QRS, né, em V1 em forma de W, e eu vou fazer os giros rápidos até que ele chegue realmente ao meu septo esquerdo, idealmente repousando em cima do ramo esquerdo. Como, na verdade, essa foi a primeira publicação, então essa foi a técnica original descrita por Wang. Mas, a partir disso, várias outras pessoas, elas melhoraram um pouco essa questão da técnica. E um dos grandes nomes no mundo que trabalha com estimulação do ramo esquerdo é o Dr. Marek, e ele simplificou muito a nossa abordagem. Então, na verdade, o Dr. Marek, eu posso posicionar esse eletrodo até em PA, porque ele não olha muito a posição, necessariamente a posição anatômica, ele vai analisar a posição eletrocardiográfica. Então, normalmente, para que ele faça essa liberação, eu procuro um D2 positivo, um D3 isodifásico ou negativo, vou manter o meu V1 com morfologia de W e vou evitar, na realidade, o meu D2, D3 muito anterior, ou seja, eles muito positivos, porque eu posso ter risco de pegar septal perfurante da descendente anterior. Eu vou fazer rotações rápidas. Então, aqui, por exemplo, está em PA, aqui dá para a gente ver nitidamente, ele está uma escopia, não girou oblíquo. E aqui é a morfologia do QRS que ele avalia. Então, eu tenho um D2 positivo, um D3 isodifásico ou negativo, aqui está um pouco negativo, com um W em V1. Ou seja, eu estou nessa posição, geralmente indica que eu estou em septo médio, e eu posso fazer o meu implante a partir dessa posição. Um outro grupo também da China brilhou nessa parte de estimulação fisiológica. Um outro grupo da China ele fez essa publicação também que nos ajuda muito, que é a publicação do Nine Parts, onde eu posso dividir a minha área do meu ventrículo esquerdo em 9 segmentos, e a partir da divisão dessa área eu posso, sem a necessidade de mapear o RIS, eu posso fazer o meu implante nessas áreas, que eu coloquei em 4, 5, ou 7, 8, que também vai dar certo. Já que o ramo esquerdo, principalmente o fascículo oposto inferior, ele tem uma morfologia de leque. Então, é uma área muito grande, então não é uma área pontual igual o RIS. Então, eu posso usar toda essa área no intuito de tentar atingir alguma parte do meu ramo esquerdo, seja o tronco ou seja o fascículo oposto inferior. Então, aqui, na realidade, foi uma publicação que foi feita recente, que é uma diretriz europeia, né, sobre estimulação do sistema de condução. E aqui são os critérios que ele utiliza para validar o meu implante no ramo esquerdo. Então, tem vários critérios que eu não vou ficar pontuando cada um deles, tá? Porque essa é uma parte bem técnica do procedimento. O que eu gostaria de colocar aqui? Que é importante essas medidas que a gente faz durante o procedimento, para que nós confirmemos realmente se nós estamos na área que nós queremos estimular. Ou seja, eu estou estimulando realmente o ramo esquerdo, ou estou estimulando só o septo esquerdo. Então, essas medidas elas são importantes. Então, aqui é uma publicação que o próprio Marek ele faz, porque quando o Dr. Wang ele publica com relação à medida do LVAT, ele coloca que o LVAT é abaixo de 85, ponto.
Mas quando, né, a gente vai analisar isso, esse LVAT ele tem uma variabilidade muito grande. Então, veja que eu tenho, por exemplo, esse gráfico aqui, um LVAT, por exemplo, de 100, 110, e ainda assim eu tenho uma captura não seletiva do ramo esquerdo. Então, o valor que ele dá de sensibilidade na curva ROC gira em torno de 82. Isso aqui é uma sensibilidade geral. Mas quando eu olho, por exemplo, o bloqueio do ramo esquerdo, esse valor vai até 101, ou seja, esse aqui é um valor ótimo na curva ROC. Então, veja que o LVAT, apesar de ser uma medida que foi classicamente utilizada para a gente fazer a estimulação do ramo esquerdo, ela não é a melhor medida. Então, eu posso ter uma variabilidade muito grande, se meu QRS é estreito, se eu bloqueio de ramo direito, se eu bloqueio de ramo esquerdo. Então, para isso, eu tenho outras medidas que me ajudam. Como, por exemplo, essa diferença do V6 e V1. Ou seja, o V6 e V1, ele vai descontar essa latência. Porque a latência vai ser a mesma para o V1 ou para o V6. Mas a diferença entre o pico da R V6 e o pico da R' em V1, ele vai me mostrar se eu estou mais em relação ao septo esquerdo, ou ramo esquerdo, do que em relação ao meio do septo. E essa publicação é interessante, ele mostra justamente isso. Ou seja, no meu paciente aqui, que tem um QRS, a princípio QRS estreito, eu vou ter essa medida do R-Wave Peak Time, aqui em 56. Se ele tem um bloqueio de ramo direito, eu vou manter a minha despolarização do ramo esquerdo igual a 56. Quando eu faço a minha estimulação do ramo esquerdo, eu mantenho ela aqui em 56. Quando eu mudo minha estimulação seletiva, eu mantenho 56. Porém, quando eu perco a minha captura do ramo e capturo somente o septo, eu tenho um aumento aqui em torno de 19 milissegundos nesse artigo. Então, veja que essa medida da deflexão intrínsecoide é uma medida muito interessante para a gente utilizar para realmente validar que nós estamos despolarizando o mais fisiológico possível. Aqui, aquela mesma medida que nós fazemos no RIS, eu posso fazer uma estimulação programada no intuito de tentar mostrar a diferença de refratariedade entre, né, o ramo, no caso agora o ramo esquerdo e o músculo. Aqui uma coisa que nós utilizamos bastante, que nós chamamos de fixation bits. O que é o fixation bit? Na realidade, toda vez que eu estou liberando que o meu eletrodo está entrando dentro do septo, eu irrito alguma parte do músculo e ele vai fazendo algumas extracístoles com base onde eu estou. Então, aqui, por exemplo, note que isso aqui é um V1, está com asterisco aqui ele ainda está no meio do septo, aqui ele já anda um pouquinho mais para dentro do septo, e ele pega e faz essa extracístole aqui, olha, veja que é uma extracístole com padrão de QR e uma extracístole bem estreita. Ou seja, quando acontece isso é porque ele está traumatizando, ele encostou no meu ramo esquerdo. E a partir daí, aqui no final, eu vejo a minha estimulação que é idêntica à estimulação dessa extracístole, mostrando que eu estou realmente capturando o meu ramo esquerdo. Isso aqui é uma plotagem justamente, né, que é uma coisa que nós fazemos durante o procedimento que a gente chama de continuous spacing. Ou seja, acompanhe só pelo V1 aqui, ó. Então, pelo V1, quando eu estou no septo, ele tem um padrão de W. À medida que eu vou entrando dentro do septo, ele vai estreitando o QRS. Veja que ele perde o norte, vai estreitando o QRS. E à medida que eu vou entrando no septo esquerdo, até capturar o meu ramo esquerdo, eu vou ganhando uma R'. E veja aqui embaixo, no V6, que de início mesmo, eu tenho de ativação, ele é muito prolongado. À medida que eu vou entrando dentro do septo, ele vai se encurtando, até que ele despolariza e mantém uma deflexão intrínsecoide muito rápida, mostrando que eu estou capturando diretamente o meu ramo esquerdo. Então, isso aqui é o procedimento, um procedimento real mesmo, paciente com bloqueio de ramo esquerdo, e veja que quando nós chegamos na posição, eu consigo registrar o meu potencial endocavitário do ramo esquerdo, ou seja, eu estou em cima do meu ramo esquerdo. Esse critério de confirmação, eu também não vou ficar, né, pontuando tanto em cima deles, depois eu disponibilizo aqui para vocês, mas o que eu gostaria de mostrar para vocês com relação a isso é que se não existe um critério que satisfaça 100%, ou seja, eu sempre vou ter mais de um critério, porque nenhum deles é bom o suficiente sozinho. Então, o ideal é, durante o exame, nós utilizarmos sempre mais de um critério para tentar realmente confirmar o meu posicionamento do meu eletrodo. Então, aqui eu tenho critérios, né, que são critérios ótimos com base numa análise de curva ROC, e eu tenho aqui critérios, na realidade, que são bem mais específicos. Aqui, todos os critérios aqui eu tenho ou especificidade 100% ou uma sensibilidade 100%. Tá?
E isso aqui é um detalhe interessante, porque assim, por que eu estou girando o meu eletrodo e ele não está indo? Isso aqui é um grande critério de falha. Então, o mais comum é acontecer isso aqui, ó, nós chamamos de entrainment, que é quando ele está aderido a como se fosse a musculatura mesmo, é uma membrana que fica no septo do ventrículo esquerdo, do ventrículo direito. Então, ele enrola aí e não vai. E nessa posição ele começa a dar torque no eletrodo, ele pode, inclusive, até lesar o eletrodo. E nessa posição, o ideal é a gente retirar dessa posição e colocar numa outra posição, porque realmente isso aí é um grande motivo de insucesso do procedimento. Tá? Então, para a gente finalizar aqui, eu só vou deixar um caso ilustrado aqui, um caso bem interessante que nós fizemos, um paciente com bloqueio de ramo esquerdo, foi encaminhado. Na realidade, esse caso foi um caso de um colega que eu fui fazer proctoria, tá? E é um colega que sabia fazer estimulação do RIS, mas nunca tinha feito estimulação do ramo esquerdo. E ele queria aprender, então a ideia nesse procedimento era a gente fazer a estimulação do ramo esquerdo. Então, era um paciente com bloqueio de ramo esquerdo, com QRS de 182 milissegundos. Aí, eis que nós passamos a bainha caiu exatamente em cima do RIS. E quando nós passamos o eletrodo, nós vimos um sinal do RIS deste tamanho. Então, veja que é um paciente que ele tem um distúrbio de condução influenciando. Aqui embaixo a gente consegue ver esse intervalo aqui de 66 milissegundos. Normalmente, esse intervalo máximo na eletrofisiologia é em torno de 55, e acima de 70 ele está associado com bloqueios atriventriculares intermitentes. Então, nessa posição, o que nós fizemos? Estimulamos. E quando nós estimulamos, veja que nós capturamos o RIS com correção e estimulação seletiva do RIS. Então, olha que bonito ficou o QRS. E veja aqui, ó, exatamente, prova que eu estou capturando o RIS, porque entre a espícula e o início do QRS é basicamente a mesma coisa do meu intervalo HV. Então, aqui está 62, lá 66. Então, eu estou realmente capturando o RIS. E veja aqui também a medida da deflexão intrínsecoide, 50 milissegundos, ou seja, a deflexão intrínsecoide fisiológica, mostrando que a parede lateral está despolarizando muito rápido. E esse era meu QRS, com minha estimulação liciana seletiva, e que corrigiu totalmente o meu bloqueio de ramo, né? Mas, como já diria Joseph Klimber, né? A vida é uma caixinha de surpresas. Então, eu fui para fazer uma proctoria do ramo esquerdo. Então, esse tipo de estimulação riciana, para o colega que estava lá, não interessava. Então, mesmo a gente tendo conseguido um resultado excelente, né, com a estimulação do RIS, o objetivo da minha ida até o serviço do colega foi fazer a estimulação do ramo esquerdo. Então, nós tivemos que tirar de lá e tentar a estimulação do ramo esquerdo. E veja que isso aqui nós temos a estimulação, a liberação do eletrodo com a técnica que nós chamamos de continuous pacing. Então, veja que no V1, que ele vai aumentando progressivamente a minha R'. Então, veja que ele vai aumentando progressivamente à medida que eu estou entrando com o eletrodo dentro do septo. E veja que no V6 também, que ele começa aqui uma deflexão intrínsecoide um pouco maior, e à medida que eu vou chegando aqui no meu ramo esquerdo, eu tenho uma despolarização, né, de parede lateral virtualmente fisiológica. Graças a Deus, eu estava numa posição ótima no RIS, nós tivemos que mudar de posição, e graças a Deus eu consegui chegar na posição também boa no ramo esquerdo. Então, veja aqui, que aqui é uma captura seletiva do meu ramo esquerdo, e aí, como eu estou capturando seletivamente, o meu eletro vai ter uma morfologia de bloqueio de ramo direito, já que eu estou capturando seletivamente o meu ramo esquerdo. Eu vou ter, inicialmente, aqui o meu LVAT em torno de 96. Veja, olha para vocês verem. Eu estou capturando seletivamente o meu ramo esquerdo. Ou seja, isso é prova inconteste de que eu estou capturando o ramo esquerdo. E mesmo assim, o meu LVAT não foi menor que 85, conforme o Dr. Ronco previa. Foi 96. Mas a minha deflexão intrínsecoide foi idêntica à minha deflexão intrínsecoide da estimulação riciana. Ou seja, eu estou, mais uma vez, provando que eu estou despolarizando o mais fisiológico possível esse paciente. E aqui é aquela medida do V6, V1. Então, o V6, V1 aqui 45, geralmente acima de 35 é uma medida adequada, acima de 44, 100% das vezes realmente está capturando o ramo esquerdo. E veja aqui
que eu tenho uma mudança aqui do meu padrão, inicialmente aqui, de captura seletiva do ramo esquerdo, para depois aqui uma captura não seletiva. E nesse caso, diferente do RIS, aqui nós almejamos uma captura realmente não seletiva. Eu quero que ele despolarize o músculo junto do ramo esquerdo. E eis que aqui é a minha transição do meu QRS final, ou seja, aqui é o meu paciente com bloqueio de ramo esquerdo, 182 inicialmente. Aqui é o meu paciente com estimulação do ramo esquerdo e um ajuste do intervalo AV. Vocês veem que aqui eu não tenho a minha R' em V1, então eu fiz um ajuste do intervalo AV para sincronizar a minha despolarização do ramo esquerdo com o ramo direito para o útero. Mantendo aqui a minha deflexão intrínseca em 50 milissegundos, idealmente, mais o meu QRS estimulado caiu para 110 milissegundos. O QRS de 182 caiu para 110 milissegundos. E essa foi a morfologia final do meu QRS. Essa foi a morfologia final do meu QRS, tá? Então, foi um caso, graças a Deus, um caso de sucesso, com um encurtamento assim, importante do QRS. Esse paciente, ele segue comigo, mais ou menos, deve ter, sei lá, acho que talvez tenha um ano, mais ou menos, aí, um pouco mais. Ele acompanha com um cardiologista clínico dele e vem também depois seguindo comigo. E o resultado muito bom, resultado excelente. Clinicamente, o paciente melhorou muito. Então, para terminar a minha apresentação, eu gosto muito dessa frase do Stephen Hawking. Stephen Hawking, sem dúvida, é uma das grandes mentes que existiram nesse mundo. E uma coisa que ele fala bem interessante, ele fala, o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas a ilusão do conhecimento. E isso nos traz a esse gráfico que eu coloquei aqui em cima, que é a curva de Dunning-Kruger. Ou seja, quando nós começamos a aprender uma coisa, nós temos a impressão que nós sabemos tudo. À medida que nós vamos estudando, vamos fazendo, a gente tem a impressão que não sabe nada. E depois de um tempo, nós atingimos um platô. E nesse platô é onde realmente nós chegamos no melhor momento. Ou seja, onde eu tenho um conhecimento, mas eu sei das minhas limitações. E com isso eu estou sempre aprendendo. Então, com essa frase, na verdade, de Stephen Hawking, é que eu quero terminar essa apresentação, porque justamente isso. Nós estamos vivendo uma nova era na estimulação cardíaca. E aí, essa nova era, ela, se a gente não busca esse novo conhecimento, se a gente se acomoda num ponto da estimulação convencional, nós deixamos, né, de dar para o nosso paciente um benefício de uma técnica superior, de um desfecho superior. E quando nós, às vezes, não nos abrimos para um conhecimento novo, acaba que vai passando o tempo e nós não chegamos nesse platô da curva de Dunning-Kruger. Então, o fato de nós estarmos aqui, né, discutindo sobre estimulação fisiológica, a gente ter ido até Aracaju fazer alguns casos, os pacientes terem essa resposta, mostra que justamente nós estamos no caminho certo, no caminho de busca de conhecimento, para que a gente possa oferecer sempre o melhor para o nosso paciente, tá? Encerrando, eu quero agradecer muito o convite, quero agradecer muito mesmo. Desculpa se eu passei do horário, nem vi aqui, mas são muitas informações e eu queria muito agradecer o convite de vocês. Eu me senti muito lisonjeado e fico à disposição para qualquer dúvida. Bom, Vinícius, parabéns. Prática excelente. Obrigado, Alexandre. Fala espetacular. Acho que tem muita gente que faz aí com cardíaca. Acho que Carlos Kleber leva a mão. Parabéns à dupla, excelentes apresentações, Alexandre, Vinícius, vocês fizeram abordagens ótimas, mas é aquela história de combinar com os russos, que hoje virou um ditado horrível. Vinícius, você está em São Paulo, nós estamos em Sergipe, você está no estado mais rico da federação, nós num dos mais pobres. E hoje à tarde eu tive o dissabor de receber uma notificação do convênio dizendo que eu fiz uma solicitação de um paciente para implante de marca-passo ramo esquerdo, ele tem bloqueio atrioventricular de primeiro grau, bloqueio atrioventricular do segundo grau, MOPTIS 1, arritmia supraventricular, ventricular, QRS alargado, ele tem uma fração de ejeção ali limítrofe,
E, lógico, de acordo com tudo que vocês apresentaram, ele vai estimular, claro, quando a gente colocar droga cronotrópica negativa, antiarrítmico, vai estimular muito mais do que 40%, olha, se não ficar dependente de estimulação. Então, a técnica atual seria a gente implantar um RIS, ramo esquerdo, enfim, uma estimulação do sistema de condução. E você recebe lá a negativa do convênio, dizendo que nada daquilo serve, que você tem que estimular o convencional. Eu queria transcender essa limitação, porque o convênio e os auditores, eles enxergam menos de um palmo à frente. Eles querem saber o quê? Quanto vão economizar e lá na frente, se vai evoluir para insuficiência cardíaca, se vai evoluir para um ressincronizador, etc., gasta depois. Como, basicamente, estimulistas somos aqui poucos em relação ao público, Vinícius, quando você aceita a estimulação convencional, qual tem sido sua realidade aí em São Paulo? O que você implanta de marca-passo, aquela técnica que nós aprendemos lá atrás, e quando realmente não se dá para tolerar, quando quais seriam as indicações que você vislumbra hoje para marca-passo convencional e marca-passo com estimulação do sistema de condução? Vamos lá, cara. Essa é uma situação que todos, né? A gente vai pegar a nível de Brasil, cara. Pode ser São Paulo, pode ser Sergipe, pode ser Amazonas. Todos os locais, entendeu? A gente vai passar por esse tipo de situação. É uma situação realmente, às vezes, desagradável, porque você visa aquilo que você acha melhor para o paciente. E o convênio, o prestador de saúde, ele vai visar aquilo que é mais econômico, especialmente agora, só externando uma coisa também, assim, mas nós estamos vivendo uma crise, né, brasileira, dos planos de saúde. As dívidas chegam aí a 2,3 bilhões, entendeu? Então, agora estão tentando enxugar tudo. Então, assim, aqui, a minha técnica de eleição é sempre tentar estimular o mais fisiológico possível. E aí, entre alguns detalhes, entre alguns embates, porque fala assim, mas, poxa, teoricamente, poderia não ter uma indicação muito bem estabelecida. Se você eu falo assim, eu vou colocar meu eletrodo no septo alto, septo normal. Não vou nem falar e colocar em ponta, colocar em septo, que é o mais convencional. Nós vimos aí, inclusive nos dois últimos casos que nós fizemos aí, na realidade, que fazer a estimulação de septo profundo, de um ponto de vista técnico, ele não aumenta significativamente o tempo de procedimento. Nós fizemos 2 casos no amanhã, aí, 2 casos graves, né? No amanhã, e, cara, 2 casos deu tudo certo, e com proctoria, ou seja, fui explicando para vocês os passos, etc. Então, hoje, para mim aqui, eu não vejo motivo de eu não oferecer para o paciente uma estimulação do sistema de condução, visto que, na minha prática, por exemplo, não aumenta o meu tempo de procedimento e o desfecho, sem dúvida, é um desfecho muito melhor. Aí, pode entrar no embate do próprio convênio. Então, se você falar assim, qual que hoje talvez seria uma situação onde eu poderia largar de mão? Falar assim, não, tá bom, não quer colocar estimulação fisiológica? Então tá bom, eu vou colocar um convencional mesmo. Na doença do nó. Porque se o paciente tem doença do nó, ele vai estimular virtualmente só o átrio. Ele vai conduzir, né, de forma normal para o ventrículo, entendeu? E, teoricamente, esse paciente não estimularia, entendeu? O resto, honestamente, eu sempre tendo a colocar uma estimulação mais fisiológica, porque eu já tive um outro dissabor que foi muito chato, entendeu? Eu sei que não é a rotina, mas quando acontece com a gente é muito chato. De eu fazer uma estimulação de septo normal, estimulação convencional, septo de VD. E esse paciente, em 4 meses, ele ir 3 vezes para o hospital com edema agudo de pulmão, por conta E assim, eu duvidei, porque como ficou uma via de saída meio assim, o QRS estimulado não ficou muito largo. Então, assim, eu falei, não é do marca-passo. E eu fui procurar tudo. O paciente fez CAT, fez negócio, fez tudo. Olhei tudo, nada batia com o quadro. Eu falei, você quer saber de uma coisa? A gente já fez tudo, não é. Eu vou levar esse paciente para poder estimular o septo.
E aí, levei esse paciente, conversei com a família, expliquei toda a situação. Aí, mais ou menos, aí, com uns 5, 6 meses pós-procedimento, eu fiz um upgrade para ele, na realidade, da estimulação para a estimulação do ramo esquerdo. Acabaram as internações por edema agudo, como o paciente ficou bem. E eu duvidei até a última hora, porque não fazia sentido. Falei, mas uma estimulação do septo alto, que a RS não está tão sincrônica assim, geralmente não é uma coisa tão precoce, sabe? Então, assim, quando acontece isso, aí, cara, a gente que implanta sempre fica naquela situação, poxa vida, eu fiz uma coisa para beneficiar meu paciente e acabou que esse paciente evoluiu ruim. É uma briga que a gente vai ter que travar. E ainda o que tem um calcanhar de Aquiles é justamente porque normalmente os convênios eles vão pegar a regra da ANS e colocar debaixo do braço, entendeu? E falar, não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E aí você, às vezes, que tem que provar por A mais B que aquilo que você está fazendo vai ser interessante. Uma análise que, às vezes, a gente consegue fazer é uma análise do QALY, né? Que o QALY, na realidade, é a análise do custo-benefício. Do custo-benefício em saúde. Então, assim, se você provar que aquele QALY, ele é realmente eficaz, ou seja, eu vou ter como a Alexandre colocou muito bem aí, vamos colocar um paciente que tem indicação do ressincronizador pelo sistema de saúde. Eu consigo ressincronizar esse paciente com marca-passo dupla câmara, por exemplo. Então, essas situações a gente tem que provar, mas isso vai ser um trabalho que provavelmente não vai ser um trabalho isolado. Isso vai envolver as nossas sociedades, vai envolver a SOBRAC, DECA e etc., para que a gente realmente tenha mais robustez na hora de indicar, entendeu? Mas eu acho que a sua conduta na hora de indicar, cara, tá correta, entendeu? Você tem que brigar por aquilo que você acha que é melhor para o paciente, porque depois é você que vai lidar com as consequências, cara. Isso é complicado. Só mais uma dúvida de aspecto técnico. Para aqueles pacientes com cardiomiopatia dilatada, ventrículos muito grandes, no caso, fração de ejeção muito reduzida, você, quando a estimulação do sistema de condução pura e simplesmente não consegue dar conta, e aí você tem que lançar a mão o seio coronário, você, na sua experiência, que é vasta, você tem tido melhores resultados com o ROT, com o LOT, e naqueles casos que você implanta um CDI com ressincronizador, se o eletrodo estiver no RIS, você implantou um RIS com CDI, se você tem tido problema de dupla contagem, choques inapropriados, qual seria o caminho nesse caso? Vamos lá. Então, a primeira coisa, um conceito importante, cara, isso eu sempre falo, isso é um conceito muito importante. Quando a gente fala de HOT-CRT e LOT-CRT, o que é isso para o clínico entender? É uma combinação da estimulação do sistema de condução mais a estimulação do seio coronário. Qual que é o racional para isso? É que eu tenho uma doença difusa, uma doença grave, que mesmo estimulando o meu ramo esquerdo, ainda assim, eu ainda tenho algum grau de desincronia. E isso é visto, às vezes, pelo LVAT ou pela deflexão intrasepóide. Então, o HOT-CRT e o LOT-CRT são técnicas de exceção, não são técnicas de eleição. Então, a técnica de eleição é você estimular o ramo esquerdo e ele corrigir tudo. Na exceção de você estimular o ramo esquerdo, você confirmar a captura do ramo esquerdo e ele ter uma doença difusa, aí realmente a estimulação do HOT-CRT ou LOT-CRT, ela se impõe, ela fica legal. E nesse contexto, o LOT-CRT, ele tem tido um desfecho melhores, até porque a estimulação do ramo esquerdo, ela vem sendo mais trabalhada do que a estimulação do RIS, entendeu? Principalmente se você pensa no paciente que tem bloqueio de ramo, que tem uma cardiopatia grave, o limiar de correção esse ano é um limiar mais alto. E o objetivo inicial da ressincronização é você ressincronizar câmaras esquerdas. Então, o LOT-CRT vai muito bem nessa situação, tá? Com relação à sua dúvida do CDI e do CDI com BIV, se você vai colocar, por exemplo, a dúvida é, por exemplo, se você vai colocar o eletrodo que vai no RIS ou no ramo esquerdo, se você vai conectar ele na porta do VD ou na porta do VE. Então, se você conectar na porta do VE, tanto faz. Tanto faz.
porque ele vai servir para estimular, não para detecção. Se você coloca na porta do VD, se a gente pensando num CDI DF1, ou seja, que eu tenho um cabo para o choque separado do meu cabo de estimulação. Nesse caso, eu não coloco, de forma alguma, eu coloco um RIS. Não coloco. Justamente por isso. O RIS ele vai ter problema de sense, ele vai ter problema de dupla contagem, ele vai ter problema de limiar. Então, assim, nessa situação, a prioridade desse paciente, às vezes, é justamente eu ter uma onda R boa, que ele detecte, né, minha onda R boa, porque se ele tem indicação do CDI, porque ele tem indicação de ter arritmia grave e ter morte súbita. Então, imagina ele tomar um choque inapropriado ou fazer uma decência em uma arritmia. Então, nesses casos, se eu tenho que combinar essas terapias com o CDI, eu nunca coloco, Vinícius, nunca coloco no RIS. Eu sempre coloco no esquerdo. A onda R é melhor e eu tenho menos problema com relação a isso. Perfeito. Carlos Manuel está com a mão levantada ali, já tem um Carlos Manuel, eletrovelocista. Opa, boa noite aí. Parabéns, Alexandre e Vinícius, pela excelência aí da apresentação. A pergunta que eu faço, os dois aí podem responder. Como é uma técnica nova, a gente não tem segmento desses pacientes a longo prazo, né? O que vocês imaginam da extração desses eletrodos em caso de infecção no futuro, né? A gente sabe que é sempre uma dor de cabeça a extração de eletrodo antigo. E uma coisa que chama bastante atenção, os primeiros casos que a gente vê do implante de septo profundo é o quanto o eletrodo entra no miocárdio, né, do septo. O implante convencional, você entra só com o screw, né? Para quem não está habituado, o screw é aquela saca-rolha que é da fixação do eletrodo, e ainda assim eletrodos antigos dão um trabalho danado para serem extraídos. E esses eletrodos de septo, como eles são implantados de forma mais profunda no miocárdio, eu imagino que isso aí no futuro, em caso de extração, vai dar uma dor de cabeça muito grande. O que vocês imaginam aí, tem a falar a respeito disso daí? Vamos lá, cara. Essa é uma pergunta ótima e ela é sempre feita e tem que ser feita, cara. Uma pergunta muito importante, entendeu? O que acontece? Hoje existe um grupo, na verdade, que é da Universidade de Glasgow, nos Estados Unidos, que é a única publicação um pouco assim, mais robusta que tem sobre extração. Que é até do Dr. Pugal, que é um dos grandes nomes, né, associados à estimulação do sistema de condução. Na casuística dele, foi tranquilo. Eu não vi dificuldades maiores. Problema o tempo de segmento, né? Então, se a gente for pensar em estimulação do ramo esquerdo, o Wang publicou isso em 2017. Então, o Beginner's Guide saiu em 2018. Então, vamos colocar que nós começamos a fazer isso em 2018. Se nós colocar 2018, nós temos aí pouquíssimo tempo, né, de implante desenvolvedor. Deve ter no máximo 5 anos aí. Então, algumas respostas é só o tempo que vai nos dizer. Se realmente algumas respostas só o tempo que vai nos contar. O que tem publicado atualmente, como a questão de extração, ela também não é tão frequente, até para você fazer, né, número, publicar, etc. Então, o que a gente tem, às vezes, são evidências realmente não muito robustas, entendeu? A única realmente maior é essa da publicação da Universidade de Glasgow. Mas até então não foi uma coisa desanimadora no sentido de você não utilizar a técnica quando necessário, entendeu? Extração, para quem faz extração, a extração é sempre complicada. Sempre. A extração é sempre complicada. A extração que ela é tranquila é a extração de eletrodo implantado recente, entendeu? Qualquer eletrodo tardio, seja em ponta, via de saída, toda extração é mais complicada. Eu acredito, aí a minha opinião pessoal, tá? Que realmente talvez a extração do eletrodo em septo, vamos colocar um eletrodo que tenha 10, 12, 15 anos, talvez tenha realmente um grau maior, mas eu não creio que seja impeditivo com base nessa publicação que o pessoal do Pugal fez, tá certo? Algumas coisas que vai nos contar realmente como é que isso vai ser. Muito bem. Obrigado, Vinícius. Que isso. Para mais um aqui, o horário acho que está limite. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Então, a consideração que eu tenho, assim, uma consideração
meio filosófica, mas quando a gente fala de inovação em medicina, a gente pensa em aumento de custo. Foi com TAV, com MitraClip, com etc. Né? A gente está falando de inovação com redução de custo para muitos pacientes. Então, isso aí é uma coisa extremamente interessante. Eu acho que a gente tem que explorar isso, inclusive, Vinícius, com os convênios, com gestores, entendeu? Estimular esse tipo de técnica para diminuir custo no curto, médio e longo prazo, né? Então, você diminui no curto prazo, porque você está indicando menos uma ressincronização cardíaca, né? Você diminui no médio e no longo prazo, quando você estimula um QRS mais estreito, um paciente sem disfunção, evitando uma disfunção ventricular lá na frente. Então, você, na verdade, eu nunca vi nada na medicina, nada parecido, né? Se você for ver, oncologia, droga nova, quanto é que custa? Não sei quantos R$1.000, né? TAV, aí vem uma Sapiens 3, Sapiens 10, a Sapiens 10 tem um benefício X, né? O anticoagulante que vem o novo aí, vai vir mais caro, né? Então, a gente sempre está acostumado a isso. Então, é algo realmente que me chama a atenção. Certeza. Perfeito. Então, queria agradecer mais uma vez a todos clínicos, né, da eletrofisiologia, estimulação cardíaca, que participaram aqui desse aprendizado com o Vinícius, com o Alexandre. Agradecer mais uma vez aí a gentileza de disponibilizar esse tempo, né, precioso com a família, né, da prática do jiu-jitsu, né, Vinícius? Hoje não deu. E dizer que, né, aqui estamos abertos aí, né, suas visitas, é sempre oportuna a sua passagem de conhecimento, sua experiência, e agradecer mais uma vez. E obrigado, Alexandre, por fazer essa ponte aí com o Vinícius, e foi excelente aí a sessão. Obrigado. Alexandre finaliza aí, agradece o Vinícius, e Vinícius finaliza. Vinícius, muito obrigado. Você é uma pessoa extraordinária, uma pessoa humilde, que faz questão em compartilhar conhecimento, né? Eu acho que uma pessoa sábia é aquela que sabe transmitir seus conhecimentos, ela não reserva os conhecimentos apenas para ela. Então, eu vejo essa qualidade em você, né? E agradeço muito toda a disponibilidade que você tem tido comigo, com o Kleber, com a nossa equipe, com a Daniela, certo? Agradeço ao Fabrício também por permitir essa reunião, né? E certamente nós vamos ter muito mais contato no futuro. Um grande abraço. Gente, eu queria só finalizar, então, agradecer imensamente o convite, um convite muito carinhoso. Eu fiquei muito feliz do convite. Eu fiz duplamente porque eu gosto de falar de estimulação fisiológica, entendeu? É algo que eu tenho estudado, né, desde 2017 e venho trabalhando com isso. E, pô, um convite, né, de Alexandre e de Kleber, que são dois parceiraços aí. Eu tive o prazer de ir aí mais de uma vez, a gente fazer alguns casos aí, os casos, graças a Deus, deu tudo certo. Então, para mim, é muito gratificante isso, entendeu? São coisas que o dinheiro não paga, tá? E ver realmente o coro ficou até agora aqui, para a gente discutir isso aí, realmente mostra que a galera está realmente, né, disposta a inovar e aprender. Então, muito obrigado mesmo, espero que vocês tenham uma ótima noite, tenham uma noite muito agradável, e contem comigo, o que precisar. Um abraço, obrigado, boa noite.